Olá, pessoal. Eu vou apresentar um livro hoje para vocês aqui que eu imagino que todo mundo ou já leu ou pelo menos já ouviu falar, porque é um livro muito conhecido, né? É Tristão e Isolda. Tristão e Isolda, uma lenda medieval celta de amor. Eu já começo dizendo a vocês que existem muitas versões de Tristão e Isolda. Então, é possível que isso que eu vou contar hoje para vocês aqui, eu vou fazer um apanhado sobre essa obra. Pode ser que não bata com o que vocês conhecem de Tristão e Isolda, mas é exatamente por causa disso. Existe uma variabilidade enorme. Essa que eu vou apresentar para vocês aqui, ela é uma versão baseada nos fragmentos de Beru e também do século XII e também no trabalho de Gottfried de Estrasburgo e de Bédier. É certamente uma das mais conhecidas, né? Primeiro, pessoal, é muito importante que a gente se lembre que, primeiro, nós não sabemos se Tristão e Isolda realmente existiram. O que nós sabemos é que isto aqui é baseado em lendas celtas. Bom, quem foram os celtas? Os celtas foram vários povos, um conjunto de vários povos que viveram de 600 a.C. a 600 depois de Cristo na Europa Central. E depois que eles surgiram na Europa Central, eles acabaram se espalhando por todo o continente europeu e foram atingir ali até próximos da Turquia, né? Existia um costume no povo celta de contar lendas, mas é uma tradição que é uma tradição totalmente oralizada, né? Quer dizer, os celtas eles não deixaram documentos escritos, pelo menos não que a gente saiba até hoje. Então existia uma tradição de, principalmente nas festas, as pessoas cantarem contos que eram observados ali. Então, provavelmente, Tristão e Isolda foi um desses contos que foram cantados. E determinados autores, a partir do século X, do século XII, juntaram toda essa tradição celta sobre Tristão e Isolda e compuseram essa obra. É por isso que existem muitas versões diferentes de Tristão e Isolda. Esse livro, pessoal, ele é um livro para você ler em 2 horas. Ele é um livro muito, muito simples. Ele é um romance, na verdade, né? Mas ele é uma obra muito importante. Vocês precisam se lembrar que Tristão e Isolda serviu de inspiração para William Shakespeare escrever Romeu e Julieta de Verona. Mas o mais conhecido, né, Tristão e Isolda, embasou o trabalho de Richard Wagner para ele escrever a ópera Tristão e Isolda. Quando o Richard Wagner escreveu a ópera Tristão e Isolda, esta versão que ele utilizou foi uma versão medieval, essa de Gottfried de Estrasburgo, né? Bom, uma coisa muito interessante é que esse livro ele faz parte do chamado ciclo arturiano. Que ciclo arturiano? O ciclo do rei Arthur. Tanto que o rei Arthur faz uma passagenzinha nesse livro aqui, né? Tem uma historinha com ele ali. Nós, como eu disse para vocês, nós não sabemos se Tristão realmente existiu, mas existe também uma lenda que ele existiu e não só existiu, como ele se transformou posteriormente num cavaleiro da Távola Redonda. Muito bem, o que diz basicamente esse livro aqui? Tristão ele era órfão e ele é adotado pelo seu próprio tio, que se chamava Marco, ou Marque, e que era o rei da Cornualha. Tristão, gente, vocês têm que lembrar que isso aqui é um romance de cavalaria. Então, Tristão ele é descrito como um herói, um cara aventureiro que viaja pelo mundo inteiro, que mata dragões, coisa e tal. Um dia, o tio dele, que adotou ele, então o rei Marco, ele está com a janela do seu quarto aberto e entram duas aves ali. Essas aves, elas trazem um cabelo dourado nos seus bicos, preso no bico, né? E imediatamente Tristão diz assim: esse cabelo dourado pertence a uma princesa que se chama Isolda, ela é a princesa da Irlanda. E aí então o rei Marco diz para ele assim: então vá até a Irlanda e busque essa princesa para mim, porque então eu quero me casar com ela. Tristão sai da Cornualha, vai até a Irlanda e quando ele chega lá, ele descobre que havia um dragão que estava assolando o reino da Irlanda. O que ele faz? Ele luta com esse dragão e mata esse dragão. E aí, então, o pai da Isolda dá a mão dela, para Tristão.
mas nesse momento Tristão deixa muito claro que Isolda não se casaria com ele, Isolda se casaria com o rei da Cornualha, o seu tio Marco. Enfim, Isolda fica muito triste com isso, porque ela nem sabia quem que era esse rei, havia uma diferença enorme de idade entre elas. Então, o que a mãe da Isolda faz? A mãe da Isolda é uma feiticeira. Ela faz uma poção mágica, que é uma poção que, quando ela tivesse na noite de núpcias com o rei Marco, ela deveria tomar essa poção e dar também para o rei Marco. Isso faria com que ela e o rei Marco, que era muito mais velho do que ela, ficassem perdidamente apaixonados por pelo menos 3 anos. O que acontece? Quando a Isolda está voltando, né, tá vindo da Irlanda para Cornualha com o Tristão, uma serviçal da Isolda, chamada Branja, ela acaba servindo essa poção como se fosse vinho para os dois, para Isolda e para o Tristão. Os dois bebem e eles ficam totalmente apaixonados, perdidamente apaixonados. Esse pedaço do livro é muito importante, pessoal, porque existe uma influência cristã gigante. Nós estamos falando do século XII depois de Cristo, né? Então, quando estava se estruturando todo o cristianismo e tal. Então, por que tem essa história da poção mágica? Para dizer o seguinte: não foi culpa do Tristão e da Isolda eles se apaixonarem, ou seja, não há nada de pervertido nisso, né? Eles se apaixonaram por causa da poção mágica. Então, aí o que acontece? Eles chegam lá na Cornualha e a Isolda acaba se casando realmente com o rei Marco, mas durante todo esse casamento ela continua mantendo uma relação secreta com o Tristão. Muito bem, bom, aí tem uma série de passagens aí, coisa e tal, que eu vou pular tudo isso aí, mas em determinado momento o rei Marco descobre essa relação entre Tristão e Isolda. A verdade, pessoal, é que não há nenhuma descrição explícita de relação sexual entre Tristão e Isolda. Quando você lê o livro, você fica na dúvida se esse amor foi consumado ou não. Às vezes você diz assim, olha, tenho certeza que foi. Depois acontece uma outra coisa, você fala, puxa, eu acho que não foi. Realmente a lenda ela deixa isso para a interpretação do leitor. Muito bem. Quando o rei Marco descobre que Tristão e Isolda têm um relacionamento secreto, ele manda matar os dois. Tristão consegue fugir e leva Isolda com ele, e eles vão passar a ter uma vida muito difícil na floresta. Mas mesmo escondidos na floresta, como eles haviam tomado aquela poção do amor, eles acabam continuando extremamente apaixonados. O rei Marco descobre onde eles estão, faz a Isolda voltar para Cornualha, e aí então o Tristão some pelo mundo e vai parar na Bretanha. Na Bretanha ele conhece uma outra mulher que também se chama Isolda e casa com ela. Em determinado momento, o Tristão está morrendo e ele diz assim, olha, eu gostaria que trouxessem a Isolda para cá, a Isolda da Cornualha, mulher do seu tio, trouxessem a Isolda para cá para eu poder me despedir dela. E aí ele faz o seguinte combinado, quando estiver chegando esse barco trazendo a Isolda, se a Isolda estiver vindo dentro do barco, ergam uma vela branca. Se ela não estiver vindo, ergam uma vela preta. Quando esse barco está chegando e o Tristão está quase morrendo, erguem a vela branca, ou seja, a Isolda está indo para vê-lo. Mas a mulher dele, tomada de ciúme, diz para ele, ergueram a bandeira preta, ergueram a vela preta. E aí então ele, imaginando que a Isolda não estava indo vê-lo, o Tristão ele morre, mas a Isolda estava indo vê-lo, a Isolda loura da Cornualha. Quando o Tristão morre, logo em seguida a Isolda chega, vê que ele está morto, cola o seu corpo no dele, cola sua boca no dele, e aí então ela morre de desgosto. O rei da Cornualha pega o corpo de Tristão e de Isolda, devolve para Cornualha, leva para Cornualha e enterra próximo ao castelo. E aí então diz a lenda que se cresce um espinheiro em cima do túmulo de Tristão, e esse espinheiro ele tem um pedaço dele que vai até o túmulo da Isolda. Esse espinheiro foi cortado 3 vezes, mas as 3 vezes se formou novamente esse braço de planta para atingir, para chegar, para alcançar o túmulo de Isolda. Pessoal, essa é a história, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um livro muito rápido de ler e é um livro muito, muito bonito. É uma história imperdível, sugiro a leitura. Tristão e Isolda. Um abraço.